Bom, pessoal, eu tinha feito uns shorts aí, né, sobre Tiago e Paulo, sobre aquela questão de salvação, e as pessoas sempre vêm comentar, né, você está isolando o versículo, texto sem contexto, não sei o que, etc. Então vamos dar uma comparada, né, sobre o que Tiago fala, comparando com Jesus e Paulo. Primeiro vamos ver o seguinte, ó, a epístola de Tiago, ela tem bem mais similaridade com os evangelhos do que as epístolas de Paulo. A epístola de Tiago, ela não foi originalmente confirmada como livro inspirado pela igreja. Eusébio de Cesareia, no começo do século IV, afirma que ela ainda é contestada por alguns. Durante a Reforma Protestante, alguns teólogos, como Lutero, argumentavam que a epístola não deveria integrar o Novo Testamento. Lutero chamava ela de epístola de palha, devido à aparente controvérsia entre a justificação pelas obras, ali contida, e a justificação pela fé, pregada nas cartas paulinas. Lutero via aí uma contradição com a doutrina da sola fide, somente pela fé. Essa aqui, ó, a que eu mostrei no shorts, que Tiago fala assim, ó: Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Sendo que Paulo diz o oposto, ó: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então isso é uma contradição histórica, por isso que essa epístola foi rejeitada, ela demorou para ser canonizada, e muitos teólogos não queriam aceitar essa epístola, como o próprio Lutero não queria essa epístola na Bíblia. Só que qual que harmoniza mais com Jesus? Olha o que Jesus disse aqui em Mateus, ó: Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Tiago se assemelha bem mais com os evangelhos do que Paulo. Agora vamos ver outras semelhanças de Tiago com o evangelho? Obras. Tiago diz assim, ó: Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em alguma coisa. Então Tiago fala que a pessoa tem que ter uma boa obra. É parecido com o que Jesus falou aqui, em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Viu? Obras. Enquanto que Paulo falava que pelas obras ninguém poderia ser salvo. Ricos. Porque sai o sol com ardor e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Jesus também criticava os ricos, ó: Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Em outro momento Tiago fala, ó: Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como um fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Então aqui Tiago está condenando os ricos de uma forma até bem agressiva, parecido com Jesus, ó: Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fomes. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Em outro momento Jesus fala aqui, ó: É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Amar o próximo. Tiago fala aqui, ó: Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazes. Então Tiago fala que a verdadeira lei é amar ao próximo como a ti mesmo. Parecido com Jesus, quando perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei, ele fala que é amar a Deus, e o segundo é semelhante a este, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Monoteísmo. Tiago fala aqui, ó: Crês que só há um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Jesus também falou: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, só um, que é Deus. Então, isso harmoniza também com o Evangelho. Mestre. Tiago diz assim, ó: Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Parecido com o que Jesus falou: Nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, tanto Tiago quanto Jesus, ele exorta as pessoas que não queiram ser mestres. Frutos. Tiago diz aqui, ó: Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce ou salgada. Parecido com o que Jesus falou aqui, ó: Por seus frutos os conhecereis.
Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Exaltados. Tiago fala aqui, ó, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. O que ele está falando? Que uma pessoa que se humilha, que é humilde, será exaltada. É parecido com o que Jesus falou assim, ó. E o que sai de si mesmo se exaltar, será humilhado. Perdão, e o que a si mesmo se exaltar. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Ok, então quem se humilhar, será exaltado. Parecido com o que Jesus disse. Julgar. Tiago fala assim, ó, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é um observador da lei, mas um juiz. O que ele está falando aqui? Para não julgar o próximo, que nem Jesus. Ó. Não julgueis, para que não sejais julgados. Dia de amanhã. Tiago fala assim, ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então ele está falando, ó, não se preocupa com o dia de amanhã, tá bom? Parecido com o que Jesus falou aqui, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Não jurar. Tiago falou assim, ó, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, que nem Jesus falou aqui, ó. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Então, ambos dizem a mesma coisa. Aí aqui na outra metade do versículo, Tiago diz, ó, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Que nem Jesus, ó, seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. E por fim as bem-aventuranças, né, que são semelhantes também. Tiago fala assim, ó, bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Parecido com o que Jesus falou aqui, ó, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em outro momento, Tiago fala, ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então ele fala, bem-aventurados os pobres, que nem Jesus, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então tem muitas semelhanças entre Tiago e os evangelhos, muito mais que Paulo. Todos esses tópicos aqui, se a gente for comparar com Paulo, posso até fazer um outro vídeo, vocês vão ver que tem diferença. Que nem, por exemplo, obras. Paulo falou, pelas obras nenhuma carne será justificada, para que não se glorie. Então com quem ficar? Com Paulo, que se fez apóstolo, ou com Tiago, que é mais parecido com os evangelhos? Então, analisem aí, pessoal. Eu acho que Tiago tem muito mais semelhanças com os evangelhos do que Paulo, tá bom? Paz a todos.